A gente sempre pensa que acontece um fato e depois desse fato a mídia noticia, não é mesmo? Só que às vezes acontece o contrário. Às vezes a mídia utiliza-se de um fato que ainda não existiu e começa a noticiar esse fato como se ele já fosse realidade, para transformar a notícia em mundo real. Nessa aula eu vou mostrar para você como isso acontece com algumas notícias que têm saído na mídia. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens que já teve participação em bancas de concurso. Na aula de hoje nós vamos falar algumas coisas relacionadas a como a mídia faz com que algo que não é fato possa se transformar em fato. É notícia, mídia, interpretação de texto, etc. Por que tanto foco nisso, né? Porque é uma questão de interpretação. A gente vive num mundo que a gente é massacrado por notícia, dia e noite. Toda hora que você entrar no YouTube, toda hora que você entrar no Twitter, toda hora que você entrar em qualquer rede social, é uma avalanche de notícia, o tempo todo saindo notícia de tudo, tá? Pra vocês terem uma ideia, antigamente, quando saía uma notícia, por exemplo, aconteceu um terremoto no Japão, vamos supor. Quando isso acontecia, era necessário que alguém da Rede Globo, ou do SBT, ou de qualquer lugar, etc., que essa pessoa tivesse um correspondente lá no Japão, ou que essa emissora tivesse contato com alguma outra emissora de jornal lá no Japão, para que essa emissora pudesse transmitir, dizer, olha, houve um terremoto aqui no Japão. Hoje em dia assim, já tem um tempo, né, a partir de meados de 2010, 2008, etc., quando acontece um evento dessa magnitude, né, por exemplo, aconteceu lá um terremoto, um tsunami, teve casos da pessoa, durante o terremoto, a pessoa pegar o telefone e fazer o tweet, olha, está tendo um terremoto. Ou seja, uma informação literalmente lá do outro lado do mundo, do planeta, ela aparece na sua timeline se você estiver no Twitter, se você estiver no Instagram, etc. Então a gente é simplesmente massacrado por notícia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E daí a necessidade da gente precisar saber como ler as notícias, da gente conseguir saber como interpretar, da gente conseguir saber para que lado que o jornalista está tentando te puxar. Por quê? Quando acontece algum fato assim, igual um tsunami, igual um terremoto, o fato em si ele já é importante. Só que às vezes acontecem fatos que não são importantes e o jornalista começa a colocar só para pautar o discurso, só para fazer o fato ir, o fato aparecer na mídia, às vezes para vender um produto, né? Vou colocar um daqui a pouco aqui para vocês verem, ou para vender um serviço, né? E às vezes acontece alguma coisa, como por exemplo assim, ao invés de acontecer um fato e a partir dos fatos o jornalista criar uma matéria, às vezes ele faz o contrário, ele cria uma matéria para fazer os fatos aparecerem depois da matéria, ele inverte a lógica do negócio. Por exemplo, isso aqui a mídia tem batido muito hoje em dia, questão de homem de saia. Eles têm falado aqui, ó, olha o tanto de matéria que tem aparecido ultimamente para puxar, para ficar aparecendo aqui, ó, homem que usa saia e vestido. Veja dicas de como adotar o visual. Eu pergunto para vocês, vocês têm visto no meio que vocês vivem, parente, amigo, irmão, etc. Vocês têm visto algum homem usando saia? Não, né? A não ser que seja assim uma questão que a pessoa é transexual, não sei o que, tal, tal, tal. Aí tudo bem, faz sentido. Mas homem que não seja, ninguém está usando saia, ninguém. Mas olha como é que a mídia fica retratando isso, ó. Homem de saia pode? Pode sim. Aqui, ó, com o crescimento aí que vai falar. Homens que usam saia e vestida. Veja dicas de como adotar o visual. Aí eles ficam colocando as matérias com, ó, saia e vestido para homem conquistam espaço no varejo tradicional. Essa notícia aqui, então, ela é maravilhosa. Não, maravilhosa assim, no sentido de tentar te enrolar, né? Ela é maravilhosa pelo seguinte, olha o que ela está dizendo aqui. Está dizendo que conquistou. Ela está falando como se já tivesse acontecendo isso. Só que a gente no mundo real, né? Eu pelo menos e acho que vocês também, eu não vejo nenhum homem andando de saia por aí. Eu não vejo. Não tem isso. Isso não existe. E nas lojas também. Quando você for numa loja comprar roupa, lá não vende saia para homem. Agora, quando você abre uma notícia, como uma notícia, aspas, notícia, né? Tô chamando de notícia, mas não é bem notícia.
Isso aqui chama. Os caras tá forçando a barra, tá? Eles estão forçando a barra aqui, ó. C&A apresenta nova coleção cápsula com saia e vestido para homens. Então percebam que não é que os homens começaram a usar saia, e aí por isso o jornalista começou a fazer uma matéria de homens usando saia. Não é que começaram a usar saia e por isso começaram a falar de saia. O jornalista aqui, e a mídia de uma maneira geral, ela quer que aconteça o contrário. Ela quer que a partir do momento que ela comece a dizer que os homens estão usando saia, que a partir desse momento, os homens realmente comecem a usar saia. Então percebam que é uma total inversão daquilo que a gente imagina que deveria ser o papel da mídia. Mas então percebam que, às vezes, a gente sempre imagina que é o fato que gera a notícia. Mas muitas das vezes o jornal e a mídia, etc., ela faz o contrário. Ela tenta fazer com que a notícia gere um fato. E aí eu pergunto para vocês, quem que vocês acham que pode estar patrocinando esse tipo de notícia? Vocês têm alguma tese? Mas o que pode ter acontecido, e o que acontece às vezes, é que às vezes uma loja, que às vezes ela patrocina, por exemplo, o jornal, é possível que ela tenha, por exemplo, pagado o jornal, ou simplesmente pedido, né? Porque às vezes você anuncia no jornal, aí você fala assim, olha, como eu já anuncio aí, eu já pago vocês para fazer propaganda, eu tô aqui com uma questão interessante, que é saia e vestido para homem. Vocês poderiam fazer uma matéria sobre isso, né? Aí imagina, você é dono do jornal, você fala, uai, me dá lá que eu falo, né? Eu vou aqui, vou criar uma matéria, ó. Vou criar uma matéria sobre isso, né? As pessoas vão ler, vão ficar todas satisfeitas, ou não. E aí, a gente vai conseguindo, com o passar do tempo, fazer com que os homens usem saias. Né? Porque olha só, apresenta a nova coleção cápsula com saia e vestido para homens. Então nós estamos mostrando aqui uma página, é uma página de um jornal, né? Jornal Metrópolis, e essa página vai falar de uma coisa que eles dizem seria algo como uma tendência, né? Porque ela vai lá e diz, olha, impulsionado pelo debate sobre moda Genders, sei lá o que é isso, levantando devido ao estilo do Fiuk no BBB 21, a varejista recebeu elogios e críticas na web. Ou seja, vai ter gente que vai achar bom e vai ter gente que vai achar feio. Não interessa, tá? Então, assim, vamos supor que você é uma fábrica, que você é uma loja que você quer vender saia para homem. Isso tudo aqui é na suposição, a gente não está acusando ninguém de nada. Então, vamos supor que você queira fazer isso. Você não precisa que todos os homens usem saias. Você não precisa. Se você quer vender saia para homem, basta que você consiga que alguma parte dos homens use saia. Porque vamos supor, sei lá, no Brasil tem, sei lá, 100 milhões de homens. Sei lá quantos homens tem no Brasil. Deve ter nessa faixa, 100 milhões de homens. Se desses 100 milhões de homens, 10%, ou seja, 10 milhões de homens comecem a usar saia, você vai ter 10 milhões de saias para vender. Então não interessa se alguns vão criticar e se outros vão elogiar. O que importa é você dizer que a partir de agora usar saia é uma opção para homem, e aí você tem um produto para você vender. Tá? Então percebam que você precisa criar esse tipo de coisa para que o produto seja aceito pelas pessoas. Tá? Então vocês vão ver cada vez mais reportagens sobre isso, porque eu tenho visto muito, eu sou um rato de mídia, eu fico lendo o que a mídia fala. É meio nojento ficar lendo o que a mídia fala, mas eu sempre leio. Então assim, existe uma tendência muito forte sobre isso. Então, é bem possível que a máquina de propaganda deles consiga em breve que eu digo, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, é possível que em breve vocês comecem a ver um monte de gente de homem na rua usando saia. É bem possível, é bem possível. Então, aqui ela vai falar do estilo, tal, né? Aí você vê aqui, ó, o rapaz de saia, ou esse aqui tá de vestido mesmo, né? Tem um rapaz aqui, ó, de vestido, de saia. Então nota que ele fala aqui, ó, desenvolver vestido e saia para homem, a marca pretende reforçar a premissa de promover a moda como canal de expressão e individualidade. Ao todo, são 4 peças com tons sóbrios, considerados atemporais pela etiqueta. Então aqui eles dizem que é a etiqueta que considera isso atemporal, ou seja, considera isso fora do tempo. Então percebam que, às vezes a notícia, ela começa a aparecer um monte de vezes para criar uma realidade. Então, é meio que o contrário do que a gente imagina. A gente imagina que o certo seria
o jornalista ficar só buscando na realidade. Então ele deveria, em tese, buscar na realidade o que está acontecendo e depois escrever uma matéria explicando para a gente o que aconteceu na realidade. Só que no mundo real, no mundo prático, muitas das vezes acontece justamente o contrário. Acontece justamente ele procurar alguma coisa que não está na realidade para fazer com que isso se torne uma realidade. Eles chamam isso de agente transformador da sociedade, etc. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de notícia, que às vezes não é uma notícia. Às vezes é alguma coisa que está querendo só te vender um produto ou que está querendo te vender uma ideia. Então acontece bastante isso. E por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado e o dislike caso não tenha gostado e se inscrever no canal. Até a próxima!